Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje vamos falar sobre as minhas tentativas frustradas de ganhar peso. Foram muitas. Em 2023, eu comecei, né? Aí eu entrei na academia, fiquei 3 meses indo pra academia e tal. Uh, Quando chegou no terceiro mês, ui, acabou, desisti, não quis ir mais. Era uma época muito complicada também da minha vida, porque, tipo assim, eu tinha acabado de mudar de cidade, né? Era muito difícil, porque quando eu cheguei aqui, eu não tinha o meu lugar próprio para eu morar. Então, quando chegou no terceiro mês, eu estava na academia, foi quando eu resolvi morar de aluguel sozinha, né? Porque até então eu morava na casa de umas conhecidas, o famoso morar de favor na casa dos outros, né? Então, assim, eu decidi que eu queria e precisava do meu próprio espaço. E aí não tinha como eu gastar com negócio de academia nem nada. Então, eu tentava fazer os treinos em casa. Tipo, eu não inventei desculpa de, eu não vou mudar porque eu não tenho dinheiro para pagar academia, para pagar suplementação, enfim. Não, eu fazia os meus treinos em casa. Só que, sempre que eu começava a ver resultados, eu parava. Aí ficava aquele peito sanfona. Na época, eu ficava oscilando entre 44 quilos e 46, 44 e 46. Tipo assim, quando eu chegava nos 46, aí, uau, tô ganhando peso. Parava de fazer o que estava fazendo, né? Voltava para os 44 de novo. Aí era tipo um perde e repõe, sabe? Esse efeito sanfona. E foi por um bom tempo, assim. E 2023 também foi uma época que eu tinha muita crise de ansiedade. Então eu cheguei a tomar remédios, né, ansiolíticos. Até porque antes disso também, em 2022, eu tive depressão. Então, assim, eu ainda estava naquele processo de recuperação, né? Desses transtornos mentais aí. Então, quando passou isso, né, aí eu comecei a ter mais força para poder conseguir aquilo que eu tanto almejava. Mas não foi do dia para a noite. Foram anos, né? Porque foi em 2023 que eu comecei. Aí 2024 era da mesma forma também. Em 2024 eu treinava em casa, me alimentava, fiz vários tipos de dieta sozinha. Eu mesmo montei o meu próprio cardápio. E aí um deles era muito bom. Tipo, eu não sentia fome, eu não sentia fraqueza, só que eu tava perdendo peso. E foi uma época que eu fiz uma dieta pautada em verduras, né, alimentos saudáveis, sem ser industrializado. Então eu só comia verduras, ovos, arroz, só isso. Eu não comia nenhum tipo de carne e evitava ao máximo os industrializados. Então, assim, para o meu corpo foi muito bom, porque as verduras dão todos os nutrientes que a gente precisa. Só que eu fui perdendo peso, porque como o meu corpo recebia todos os nutrientes que precisava, eu podia passar um dia inteiro sem comer que eu não sentia fome, né? E aí, isso eu vi que não deu certo a longo prazo, porque eu fui perdendo peso, mesmo não me sentindo mal, né? E aí eu tive que mudar de novo. Só que continuei nessas, né? Efeito sanfona e tal. Quando foi em dezembro de 2024, no caso, né? Que foi o mês passado, aí eu decidi. Não, eu vou mudar, eu preciso criar vergonha na minha cara. Então, assim, foi um processo bem longo, né? Mas quando eu decidi, eu vou mudar, eu realmente mudei. Só que para isso eu tive que começar a fazer coisas que eu não fazia antes, porque até então eu queria mudar, só que eu só queria, eu não mudava os meus hábitos. Já ouviu aquela frase? Não adianta você querer resultados diferentes tendo as mesmas ações? Pois é real, tá? Funciona na prática. Não adianta você querer resultados diferentes se você não faz nada para mudar. Então, atitudes iguais não irão te dar resultados diferentes. Não tem como, né? É o famoso você vai colher o que plantou. Então, se você não está plantando nada, não adianta você esperar que você vá colher alguma coisa. E aí, assim, eu estava incomodada e eu decidi que ia mudar e pronto, acabou. E comecei a anotar, né? O que que eu fazia. E aí, até então, eu vi que eu me alimentava muito mal, eu não dormia o suficiente, né? Eu não tinha hora certa para comer, eu não tinha hora certa para dormir, eu não tinha hora certa para acordar. Então, tudo isso influenciava para que o meu corpo não fosse da forma que eu queria. Tudo isso influenciava para que eu fosse muito magra. Eu não me cuidava, eu não cuidava do meu corpo, né? E quais são esses cuidados com o corpo? É beber a quantidade de água necessária, é se alimentar bem,
é dormir bem. Então, assim, eu não fazia nada disso. Então, realmente não tinha como eu obter um resultado diferente se eu continuava fazendo as mesmas coisas, se eu continuava nutrindo os mesmos hábitos. Inclusive, falando em hábitos, esse livro ele foi crucial para a minha mudança, que é esse daqui, O Poder do Hábito. Eu comprei ele na Amazon. Gente, é muito bom, porque, tipo assim, esse livro aqui, ele ajuda a gente a ter mais consciência dos hábitos da gente. E como pequenas mudanças geram grandes resultados. Porque, tipo, através de uma coisinha pequenininha, muda todo o resto, né? A gente pensa que não. Mas quando você muda uma coisinha ali, é como, vamos supor, você está montando um quebra-cabeça. Aí você pega uma pecinha e encaixa ela no lugar que não é dela. Aí nisso você vai montando o resto, aí chega no final, falta uma pecinha para encaixar aquele montinho que você montou ali. E você não acha de jeito nenhum. Até que dá aquele estalo na sua mente. Aí você olha, essa peça não é daqui. Aí você tira essa peça daqui, coloca ela de lado, vai ali, pega aquele outro montinho que você já tinha montado ali, vem, traz ele e coloca aqui. Pronto, se encaixa. No que ele se encaixa, metade do seu quebra-cabeça já está montado. E tudo por conta de quê? Tudo por conta que você colocou uma peça no lugar que não era. E como você tirou essa peça que não pertencia ali, você obteve um resultado maior. Entendeu? Então é assim que funciona a vida da gente na prática, né? Então, assim, por hoje é isso, né? No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre como foi o meu primeiro mês, o que é que eu fiz, as mudanças, né? Que eu fiz para poder conseguir a ter os primeiros resultados. Então, se inscrevam no canal, curtem, comente, compartilhem, ativem o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!